Onde você estava há cerca de 50 anos? Para ser mais exata, em 1976. Se você já era nascido ou nascida, vai ter lembranças daquela época. O Brasil vivia sob um regime militar, morriam Zuzu Ângel, Juscelino Kubitschek e Jango. Um suposto milagre econômico afundava o país em uma dívida externa gigantesca e a inflação batia 46% ao ano. Foi nesse cenário que cresceu o movimento sanitário, lutando principalmente pelo direito universal à saúde. Olha que audácia! Era uma utopia, mas aqueles jovens sanitaristas nunca acreditaram que era impossível. Foi em 1976 que nasceu o SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, uma entidade suprapartidária e extremamente representativa da conquista que permite que hoje você e todo brasileiro possam dizer que saúde é direito de todos e dever do Estado. O SEBS está completando 50 anos em 2026 e a gente abre as celebrações prestando todas as homenagens a essa história. O Sala de Convidados está começando. Em 50 anos, a gente continua sendo portador dessa mensagem de que esse país precisa avançar para a democracia cada vez mais. Eram tempos de ditadura, a gente pouco podia discutir, debater as coisas. Esse projeto resultou no movimento da reforma sanitária. O SEBS vem exercendo um papel importante no combate às fake news. Como dizia o Ulisses Guimarães, todo poder emana do povo. É pisando no passado que nós construiremos o nosso futuro. Comigo hoje no estúdio, conversando sobre os 50 anos do SEBS, Sônia Fleury, ex-presidente do SEBS e pesquisadora do CIEE, Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Também comigo aqui no estúdio, Lenaura Lobato, vice-presidente do SEBS. E participando da conversa remotamente, José Rubem Bonfim, doutor em ciências, presidente do SEBS de 1976 a 1977 e membro do Conselho Consultivo do SEBS. E eu adoro que você traga para a gente a sua participação de casa ou de onde quer que você esteja, mandando as suas perguntas ou dividindo uma experiência com a gente. Eu recebo pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então, não vai deixar de participar. Lenaura, Sônia, Rubem, que prazer, que honra estar aqui com vocês hoje para registrar o marco dessa história, esses 50 anos. E começo com o primeiro presidente do SEBS. Rubem, queria que você trouxesse um pouquinho como é que foi esse momento de fundação do SEBS, que desafios no meio dessa turbulência histórica que se vivia naquele momento, você e toda a diretoria daquele momento do SEBS enfrentaram para consolidar o início dessa história. Eu acredito que, e já até escrevi sobre isso, que o SEBS começou aqui em São Paulo, mas naturalmente com movimentos concomitantes em outros estados, particularmente no Rio de Janeiro, graças à extraordinária liderança de Davi Capistrano da Costa Filho. Aliás, eu acabei de concluir um livro em homenagem a ele, uma vez que agora em novembro completa-se 25 anos, né, da ausência dele. Então eu aproveitei a oportunidade, não é, desta celebração e confirmei aquilo que muitos já disseram, eu próprio também, a respeito. Acho que a gente está com um probleminha na conexão com o Rubem. Política e humanista de Davi Capistrano da Costa Filho. Muito importante você trazer essa citação, né, dos que não estão mais aqui. Já ia até passar para você mesma, Sônia, vou te deixar à vontade para comentar, mas também te perguntar quem eram aqueles jovens sanitaristas que tiveram essa audácia, né, de propor o direito universal à saúde numa época em que isso não existia, né? Retomando o que o Zé Rubens estava falando, a origem, né, ele e o Davizinho,
criaram essa entidade muito numa perspectiva de difusão de uma consciência sanitária, como nós falávamos tanto na época, né? Uma revisão do modelo médico, da forma de organização dos serviços, da privatização que estava acontecendo na saúde. E isso foi, então, uma ideia de criar uma editora e criar uma revista onde essas ideias pudessem circular, né? A revista Saúde em Debate, que até hoje está aí, é uma das revistas mais conceituadas na área da saúde coletiva. Essa perspectiva também nos trouxe um contato com traduções dos trabalhos do Giovanni Berlinguer, que foi muito importante para a reforma sanitária brasileira, né? Discutir o que estava acontecendo na Itália, tanto na área da reforma sanitária italiana, quanto na área da reforma psiquiátrica. Também nos influenciaram, nos revitalizaram. E há casos fantásticos, né? O Giovanni era um senador comunista, e o SEBS traz esse senador, e ele diz que chega aqui em plena ditadura, acha em Recife, com 2 caras barbudos, com aquelas bolsas atravessadas que usava na época, e ele disse, vou ser preso, porque não é possível. Não foi preso, continuou vindo e nos ajudando e discutindo com a gente durante todo esse tempo. Isso tudo era a ideia de circular conhecimentos e trazer influências novas para a gente pensar. Essa revista, né, ela era feita com jovens idealistas, que éramos todos, né? Uma entidade sustentada com recursos próprios, quer dizer, vendendo a revista para poder sobreviver amanhã, né? E tinha pessoas que saíam daqui, eu me lembro, Temporão, Eleutério, tudo mais, saía, pegava um ônibus, Mário Dal Posto, que dirige lá o Instituto de Medicina Social, para ir a São Paulo, pegar as revistas, trazer para cá, e depois a gente mandava de ônibus para o Nordeste, para todo mais. Dr. Gentili, que foi uma figura maravilhosa, saía no avião carregando aquilo e levando para tudo quanto é lugar. E muitas pessoas hoje, né, que tiveram importância na saúde pública, como Odorico, lá do Ceará, dizer que eles, estudantes, esperavam ardentemente a chegada desse material, porque ali estavam as novas ideias que as pessoas se reuniam para discutir. Eu acho muito interessante ouvir essas histórias, porque realmente elas são a constituição do que é o SEBS, do que se transpira no SEBS até hoje, né, Sônia? Maravilhoso te ouvir. E essa questão da revista, a gente sempre faz entrevistas prévias com os convidados, foi uma coisa interessante. A revista Saúde em Debate foi citada por vocês 3 como um ponto extremamente importante realmente da história do SEBS, né, Elenaura? E aí queria te ouvir também a respeito da importância dessa publicação, mas também, assim, porque eu sempre penso sobre isso, gente. Quem foi que teve essa ideia audaciosa? Eu sei que é um movimento sanitarista, estou sendo bem simplista, mas numa época em que você dizer que saúde é direito de todos, como assim, você não quer pagar para ter acesso a médico? Devia ser, assim, um absurdo, né? Assim, vocês deviam ser tidos como malucos, né? Bom, primeiro agradecer demais o convite, né? E por estar aqui falando dos 50 anos... e de uma coisa que não acabou, né? Que não é uma coisa que ficou na história. O SEBS está aí hoje totalmente ativo, com proposições, inclusive para comemorar os 50 anos, né? Com várias ideias que a gente está pensando, reunindo o tempo inteiro, a gente reúne o tempo inteiro o passado, o presente, os jovens, o futuro. Então, isso é bem interessante, estar aqui falando sobre isso é bom. Eu não estava nesse movimento sanitarista aqui. Mas sabe tudo, né? Que fundou o SEBS. Eu vim já posteriormente, mas conheço um pouco a história de muito ouvir. Eu acho que um elemento importante foi discutir nesse momento, e o movimento sanitário se baseou muito nisso, numa discussão que começa com os intelectuais da época, né? E intelectuais de esquerda, progressistas, né? Vinculados à questão da saúde, que começam a discutir os motivos da ausência de condições razoáveis de saúde. Então, a partir daí, se constrói essa ideia da crítica, que a gente fala muito da chamada determinação social da saúde, que é a ideia da crítica de por que aquela situação era daquele jeito. A pergunta é ao contrário, né, Elenaura? Assim, quem teve a ideia de cobrar pelo direito à saúde, Exatamente. Né? Então, esse pensamento começa a avançar no sentido de criticar essas condições e, a partir da crítica, e essa é uma característica muito particular e muito peculiar do movimento sanitário brasileiro, a construção de uma proposição
sólida. Sônia conta essa história que só adiantando para frente, Sônia conta essa história, não sei se você quer se contar, né, Sônia, que na Constituinte, quando eles chegam com a proposição do Sistema Único, algum deputado, Sônia pode me corrigir, pergunta, mas de onde vocês tiraram essa ideia? Olha aí. A Sônia fala, ou alguém fala, nós estamos construindo isso há 20 anos. Então, foi uma construção sólida essa ideia, não foi uma coisa tirada e junto com sindicatos, com movimentos, e na clandestinidade, de alguma forma, né? Enfim, então eu acho que esse é um elemento muito importante que dá a importância dessa luta, dessa construção e dessa também, coragem, de né? alguma forma, da sua permanência, né? Muito bom. Você quer comentar, Sônia? Eu estou no SEBS aos 50 anos do SEBS, né? Especialmente depois de 78, quando a diretoria vem para o Rio, o Sérgio Arouca assume e tudo mais. Mas desde o início eu estava vinculada e participei, escrevi inúmeros editoriais naquela revista, reconheço meu texto que está ali, e acho que foi um esforço coletivo e heróico. Eu participei das fases mais difíceis, né, e das fases gloriosas do SEBS até hoje, e foram muito difíceis. Né? Nós tínhamos uma salinha emprestada no Sindicato dos Médicos, né, imunda, com pulga e outras coisas, mas nos reuníamos toda segunda-feira ali, ardorosos para discutir, para trabalhar e tudo mais. E quando o sindicato foi perseguido pela polícia e fechado o sindicato, nós tivemos que sair com material, o mimeógrafo e todo o material que nós estávamos produzindo sobre um programa do governo chamado Prévio Saúde, era uma crítica, ia sair como material para publicação, para a casa de alguém. Levar correndo aquele material, perdemos uma parte no táxi e tudo mais. Ou seja, tinha momentos muito difíceis, né? Mas, assim, havia uma alegria, uma energia que acho que sempre existiu e que vinha de antes, como a Leonora está falando. Né? Você teve agora, acabei de fazer um texto que vai sair hoje no blog do CE e no Outra Saúde, do projeto Montes Claros até hoje. O projeto Montes Claros também está fazendo 50 anos. Ou seja, havia uma efervescência dos movimentos sociais em todas as áreas, a luta contra a carestia, os movimentos populares e tudo mais. E na área de saúde, eu acho que o que vai além é que não era só um movimento reivindicatório. Era um movimento que estava construindo um novo campo de conhecimento. Isso está documentado como nós fizemos analisando as primeiras 20 revistas, onde se define esse campo, as estratégias políticas, as coordenações, isso está tudo lá definido. Então, daí a importância da revista, né? Porque hoje um estudante que quer conhecer e pesquisar essa história da saúde coletiva... A gente fez um livro chamado Fundamentos da Reforma Sanitária, analisando esses primeiros 20 volumes da revista, né? Onde essas coisas foram demarcadas. Havia as experiências nos governos de oposição que começaram a ser eleitos a partir de 74. Então, havia uma efervescência e um sentido de que nós tínhamos que construir uma proposta. Essa proposta, inicialmente, foi solidificada por professores do Instituto de Medicina Social, mas ela ganha corpo político na hora que o SEBS a rever e nós levamos isso ao parlamento, no primeiro simpósio de saúde da Câmara. E neste momento... Em que ano 78. Isso? Neste momento, a gente tinha um documento, né, que formulava aquilo que, 10 anos depois, entra na Constituição. Eu tenho, inclusive, um artigo nos 20 anos do SEBS, da Revista Saúde e Democracia, em que eu comparo o que a gente leva lá com o que saiu na Constituição. E é fantástico, porque nós tínhamos um projeto que nós inscrevemos na Constituição. O movimento, na verdade, não pediu, não reivindicou somente. Ele disse como poderia ser feito. Como é que seria, né? Então, eu acho que isso tudo tem a ver com uma característica fundamental, que é não tratar a saúde fora da discussão da democracia. A articulação entre saúde e democracia foi o que deu vida e ânimo político a essa luta. Não, e a revista é interessante porque eu acho que é também uma particularidade da revista de construir essa lógica de ser uma revista científica, mas nunca deixar o seu viés, o seu veio político.
Então, por exemplo, os editoriais da revista do SEBS, eles são editoriais da diretoria do SEBS, escrito por diretores ou convidados do SEBS. Ou seja, ali é um lugar onde a gente coloca os posicionamentos da entidade. E conseguimos equilibrar essa ideia de ter artigos científicos sólidos com uma perspectiva política, de defesa do direito à saúde, também na América Latina. Jovens e inquietos, os fundadores e integrantes do SEBS são 5 décadas depois da fundação da entidade, grandes referências do que foi a idealização do Sistema Único de Saúde. No contexto da ditadura militar, um mal-estar foi sendo gestado no interior de movimentos sociais, academias e universidades. A luta que se configurava era a questão democrática da saúde. E entre os protagonistas dessa história estava o SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. O SEBS surge dessa inquietude, desse mal-estar, desse debate crítico que foi gestado ao longo dos anos 70 e em 79 nós tivemos já uma atuação muito importante que foi a presença do documento do SEBS, que chama A Questão Democrática da Saúde, e esse documento apresentava um projeto político para a saúde no Brasil, depois seguido por uma análise muito consistente sobre a situação de saúde, e esse projeto foi aglutinando um conjunto de pessoas cada vez maior em torno dele, que resultou no movimento da reforma sanitária. Movimento que resultou na 8ª Conferência Nacional de Saúde e na criação do SUS. Aqui, pela primeira vez, se encontram o setor saúde com a sociedade. Pela primeira vez, em uma Conferência Nacional de Saúde, está aqui representando os usuários. E vai ser na diversidade, vai ser no coletivo, é que nós vamos construir nosso projeto. Nós temos, ao longo desses 50 anos, momentos de grande participação e presença do SEBS, não só na sua ação junto ao Conselho Nacional de Saúde, enquanto representante do campo acadêmico, mas também no próprio processo local, né, de organização do pensamento crítico da saúde. Ana Costa também destaca a criação da revista Saúde em Debate, ferramenta importante para a divulgação do pensamento sebiano. Nos anos 80, era o mecanismo através do qual nós divulgávamos as bandeiras e os projetos e as análises do movimento da reforma sanitária. Essa revista, quando saía, provocava seminários, discussões locais em todos os estados, ou em grande parte deles, e até hoje essa revista sobrevive, e nós podemos considerar que a revista Saúde em Debate é hoje uma das principais revistas da saúde coletiva, dedicando-se essencialmente ao debate sobre política de saúde, sobre gestão em saúde. Eu também conversei com o conselheiro fiscal do SEBS sobre a trajetória da instituição. Nossa equipe foi até o Conselho Municipal de Saúde de Queimados, no Rio de Janeiro. Íris da Conceição definiu o espaço como um local consagrado e oriundo da reforma sanitária e comentou sobre a importância do SEBS na garantia da participação social nas questões da saúde. Quando vetou os fácil, né, que contemplava a participação da sociedade civil, que chamam de controle social. Isso foi vetado. Mas conseguimos, através da 8.142, que é através dos conselhos, conferências nos 3 níveis de governo. Então, eu acho que o SEBS tem toda a importância também nesse processo. Para ele, a gestão participativa na saúde é fundamental para a garantia de um sistema integral, universal e equânime. Como dizia o Ulisses Guimarães, todo poder emana do povo. E aí eu acho que tem um detalhe dos conselhos. Os conselhos são a nível municipal, né? A nível de território. Quem sabe das necessidades é quem está no território. Essa luta dos conselhos municipais de saúde vem através da reforma sanitária, que é a criação dos conselhos. Tudo isso foi delineado na 8ª Conferência Nacional de Saúde, praticamente foi o arcabouço do SUS, e estamos aí até hoje.
Ao longo desses 50 anos, muitos desafios. Ana Costa destaca o próprio fortalecimento do SEBS, com demandas de recursos e infraestrutura que precisam ser mantidas. Para o futuro, ela coloca como prioridade a retomada da saúde coletiva como ator social e político fundamental no contexto nacional, latino-americano e mundial. É pisando no passado que nós construiremos o nosso futuro. E o futuro que deve agregar cada vez maior número de militantes e ativistas sebianos, mas que também deve iluminar parcerias com outros movimentos sociais para que essa luta da sociedade em torno do tema da saúde não se limite àqueles que trabalham na área da saúde, mas se torne realmente uma luta popular, um poder popular. Olha, a gente está com um probleminha na nossa conexão. Infelizmente, a gente perdeu a conexão com o Rubem, mas ele voltando a estar online, a gente traz ele de volta para a nossa conversa. Essa matéria traz tanta coisa para a gente comentar, né, Sônia? Assim, e a gente aqui, enquanto estava rolando a matéria, já fazendo alguns comentários sobre essa história. E uma das coisas que também foram trazidas por vocês três foi a questão da refundação do SEBS, ou seja, em algum momento alguém te disse que o SEBS estava perdendo força, né, que de repente estava na hora de encerrar, e vocês reacenderam a partir dali, fazendo uma refundação. Me conta um pouquinho dessa história. Houve essa desmobilização dos movimentos sociais, em geral, inclusive o SEBS, durante o início do governo de esquerda, um governo democrático, e isso aconteceu em toda a sociedade, no sindicalismo, nos movimentos sociais. Houve, então, uma proposição de que talvez o SEBS já não tivesse um papel importante. E, então, nós nos reunimos e discutimos durante inúmeros jantares na minha casa, com várias pessoas que estiveram envolvidas em algum momento com o SEBS, essa questão. Qual é o lugar do SEBS num governo democrático? E ficou um pacto ali que se fez, muito claro, de refundação. Quer dizer, um SEBS mobilizador, um SEBS produtor de estratégias e proposições políticas. Porque eu acho que o que tem o SEBS de inovador é isso, é uma mobilização das militâncias, mas, ao mesmo tempo, não é só um movimento basista, é um produtor de conhecimentos e, ao mesmo tempo, definidor de estratégias políticas para a democracia em geral e para a saúde especificamente. Isso tinha que ser resgatado. E por quê? Porque o governo democrático precisaria disso. Sem o que ele não conseguiria... É uma novidade, né? Ter um governo progressista, claro, né? Isso desmobilizou muito a sociedade. Mas aí foi quando nós nos demos conta que é o contrário. É o governo democrático que precisa ser empurrado pela sociedade. E nós somos essa sociedade na área de saúde. O SEBS nunca perdeu essa ideia de que nós tínhamos que estar criticamente inseridos. Eu que me lembrei aqui que durante a ditadura o governo militar tenta esconder uma epidemia de meningite. E o SEBS faz uma pesquisa e vai a público denunciar. Então, é essa ideia de denúncia. Como é que foi o retorno disso? Assim? Vocês a gente era um pouco perseguido, digamos assim, né? Para não Vocês eram muito corajosos nisso. Mas, enfim, era um trabalho científico. Nós chamamos 2 epidemiólogos de peso para fazer um trabalho. Não era um trabalho de militância, era um trabalho da ciência. E o SEBS divulga isso. Então, essa ideia de juntar produção acadêmica, militância e organização da sociedade, não é isso? E definir estratégias políticas, é o cerne do SEBS. E não tem, acho que na América Latina, uma coisa semelhante, uma organização semelhante, né? Que vive dessa junção dessas 3 coisas. Então, a refundação foi um sucesso muito grande, porque os núcleos bombaram, começaram a proliferar novamente. Então, há uma renovação, há pessoas jovens. Na refundação, nós também tomamos como uma linha fundamental a reconstrução da história do SEBS. Então, entrevistamos todos os ex-presidentes que estavam vivos, começamos a organizar o material que o SEBS produziu, porque sem memória e sem história, você não avança para o futuro. Exatamente. Então, essas questões foram
definidas naquele pacto de refundação, mas perfeitamente levadas adiante por todas as outras diretorias, que foram implementando, inclusive essa diretoria atual, né, em que a Lenaura é vice-presidente, deu muita visibilidade institucional. O SEBS hoje é reconhecido por todas as instituições públicas, privadas, da sociedade e tudo mais, como nunca tinha sido antes. Uma referência, né? E isso é também uma sustentabilidade em termos de recursos e de capacidade de incidência política do SEBS. Eu acho que a Lenaura pode falar mais disso. Essa coisa da refundação que a Sônia está falando, e a Sônia foi quem puxou a gente, eu, inclusive, na época, naquela primeira reunião, eu falei assim, gente, esse negócio não vai dar certo. E a Sônia, eu adoro exatamente essas juntamos, falas são super interessantes. Mas eu fazia enormes jantares. Nossa, jantares, com comida a gente chega a consenso. Olha só, gente. E eu falava assim, agora não vai dar certo. Eu sempre meio raiva, assim, aquele meio... Eu falei que não ia dar certo, mas enfim, a Sônia, não, vambora. E o ponto interessante dessa refundação foi isso que a Sônia está falando, da gente elaborar essa ideia da importância da gente retomar a crítica exatamente para apoiar e para cobrar do governo progressista. Se a gente não fizer, vimos agora. O que a gente viu ontem? Imagino aprovado que por unanimidade a isenção do imposto para quem ganha até R$5.000. Exatamente, porque houve uma pressão enorme da sociedade. E a mobilização da sociedade que foi para a rua. E é interessante assim, pensar que mesmo que o SEBS não estivesse passando por uma fase de desmobilização, a entrada de um governo de esquerda mudava, reconfigurava tudo. Tem uma coisa, era o que eu queria falar, um documento, lembra-se daquele documento que a gente chamava assim... Esse documento está disponível, eu até hoje acho que é um dos documentos melhores que a gente produziu, que chama Celebrar o Conquistado, não sei o quê, o inaceitável. A gente chama de inaceitável. Celebrar o conquistado e repudiar o inaceitável. Que é um documento que nós trabalhamos muito, nós estudamos, nós reunimos, nós fizemos seminário para construir esse documento, que era exatamente, eu acho que um divisor de águas no sentido de que nós temos conquistas, mas nós precisamos ir para frente. E isso foi um elemento porque importante. Porque o governo de esquerda nós não podemos aceitar uma opção de coisa. Então, exatamente. O inaceitável tinha que ser demarcado e, ao mesmo tempo, o que foi conquistado tinha que ser celebrado. Eu adoro ver a expressão de alegria de vocês, o brilho nos olhos de vocês contando essas histórias. Canseira, e eu acho que todo brasileiro nem sabe, né? Mas é muito grato a todo esse movimento que o SEBS faz ao longo dessa história, né? A gente precisa fazer um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco, depoimentos de quem faz parte dessa história e de pessoas que acompanham a história do SEBS. Não sai daí, a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre os 50 anos do SEBS. Comigo no estúdio para essa conversa, Sônia Fleury, ex-presidente do SEBS e pesquisadora do CIEE, Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Também comigo aqui no estúdio, Lenaura Lobato, vice-presidente do SEBS. E participando dessa conversa remotamente, José Rubem Bonfim, doutor em Ciências, presidente do SEBS de 1976 a 1977 e membro do Conselho Consultivo do SEBS. E você ainda está participando, pode ainda participar do programa de hoje, mandando suas perguntas e seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Antes de eu chamar a próxima reportagem, eu queria trazer o Rubem para a nossa conversa, porque a internet está oscilando bastante. Vamos aproveitar a presença dele aqui, porque é uma figura muito importante para a história do SEBS, né? Rubem, a Sônia trouxe aqui a importância de se começar a articular com o parlamento brasileiro, desde ainda ali do final dos anos 70, para que essa ideia de saúde como direito universal pudesse chegar à população brasileira. Na Assembleia Constituinte, como é que essa busca por debate se deu para que essa ideia avançasse? Inclusive, você era muito amigo de Sérgio Arouca, né? Que foi uma figura importante nesse sentido também. Eu acredito que, por exame de documentos e informações, digamos assim, com veracidade, que o SEBS
ele influiu na formulação do Sistema Único de Saúde por meio de articulação, à época, em 86, com o então senador Orestes Quércia, não é? Uma vez que Davi Capistrano, ele era secretário de saúde de Bauru na ocasião. E o prefeito Tuga Angerami, ele tinha muito acesso, né, ao senador Orestes Quércia. Depois, não é, o Quércia conseguiu se eleger governador do estado. Não é? Mas já nos primórdios, digamos assim, da convocação da Assembleia Nacional Constituinte, houve uma intensa participação por este canal. E nós deveríamos, né, continuar, né, nesse momento tão difícil, né, do desempenho, né, um desempenho horrendo, né, do Parlamento Nacional e de muitos parlamentos estaduais e municipais. Mas nós temos que insistir na efetiva veiculação das nossas ideias, que já estão completando 50 anos, e que se mostraram ao longo do tempo as melhores ideias, né, de construção de um SUS com base na Constituição. Porque desde que o SUS foi concebido, né, e divulgado na Constituição de 88 e regulado pela Lei Orgânica da Saúde, né, 2 anos depois, desde então, nós estamos submetidos a uma destruição, um desmonte, como se diz na linguagem comum, da concepção original do SUS, da qual o SEBS participou ativamente. Isso porque as chamadas parcerias público-privadas, na realidade, não são parcerias, são disposições legais, naturalmente, mas de caráter privatizante. E a concepção do SUS não é uma concepção privatizante, pelo contrário. Exatamente. Não é? Naquela época não tínhamos força, não é, para que o setor privado pudesse participar exclusivamente em caráter complementar. Nós temos aí, aqui nessa conversa, não é, 2 pessoas que entendem profundamente desse assunto, não é, como da Sônia Fleury e da Lenaura Lobato. Então, eu acho que nós temos que fazer mobilização social para pressionar os parlamentos, desde o plano local até o plano nacional, para que o SUS constitucional possa realmente se efetivar. Muito importante essa fala. Eu vou trazer a próxima reportagem para a gente depois continuar aqui nosso debate. A gente queria convidar todo mundo para estar aqui hoje celebrando o SEBS com a gente, mas como isso não é possível, a nossa repórter Juliana Duarte foi buscar depoimentos e homenagens sobre essa história. Em 1981, eu comecei a trabalhar na Secretaria Estadual de Saúde do Estado. E eram tempos de ditadura, a gente pouco podia discutir, debater as coisas, né? E aí, ao final do durante o ano de 82, começa a ter uma discussão toda porque ia ter eleições. E quem fez contato com a gente que queria uma mudança, né? Queria eleger um governador por voto direto e tudo mais, já era gente que foi o pessoal
do SEBS. O SEBS esteve presente nesse processo de formação do SUS e durante a ditadura militar, se a gente for olhar para a história da saúde também, foi uma importante frente de atuação e combate à ditadura militar no Brasil. E acredito que nos dias atuais, o SEBS ele vem exercendo um papel extremamente importante, por exemplo, no combate às fake news, né? Então, quando a gente observa ali na pandemia do Covid-19, em que nós tínhamos um cenário de várias fake news sendo lançadas, sobretudo pela extrema-direita e pela direita, né, no que tange a vacinação do povo brasileiro, e o SEBS ele entrou com uma importante frente, novamente, uma importante ferramenta de combate a essas fake news, de educação do povo brasileiro, de informar o povo brasileiro acerca do cuidado em saúde, mas, sobretudo, da importância de vacinar, né? O maior legado do SEBS, e é um legado complexo, no sentido de incluir vários objetos, são, em primeiro lugar, a sua própria identidade, enquanto movimento social que luta por mudanças estruturais. Em segundo lugar, o fato de ter se comprometido desde 1979 com aquela carta aberta à questão democrática na saúde, em se constituir num ponta de lança dos movimentos na saúde, dos movimentos que defendem a reforma sanitária. Outra coisa muito importante para esse legado do SEBS são os materiais que o SEBS tem para a formação política. É muito legal ter tido uma parceria, e acredito que outras virão, o espaço para discutir a questão de gênero e desigualdade, né? Desigualdade de gênero, a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, especialmente o tema do aborto, que é tão difícil das pessoas aceitarem, começar a discussão, e o SEBS sempre teve essa acolhida para um tema que, embora difícil, é fundamental na saúde coletiva de todas as mulheres e meninas desse país. O SEBS ele tem essa capacidade, essa importância de dar visibilidade aos movimentos sociais que, sobretudo, entendem a importância da determinação social, entendem a importância dos determinantes em saúde também para o processo saúde e doença. Algo que me marca de maneira bem especial é a retomada, digamos assim, do SEBS, chamada de a refundação do SEBS na gestão de Sônia Fleury. Em 50 anos, a gente continua sendo portador dessa mensagem, dessa prática de que esse país precisa avançar para a democracia cada vez mais. Uma mensagem para os SEBS que a gente fala de coração é: persistam, né? Continuem semeando, continuem aprofundando conhecimento, difundindo por um SUS de qualidade, gratuito para toda a população, cada vez mais resolutivo. A mensagem que eu queria deixar é de que continue firme na luta, siga acreditando no poder transformador de uma educação popular em saúde, siga acreditando no poder de transformação que a saúde pública ela tem na vida do povo brasileiro e da importância que o SUS tem para nós enquanto povo brasileiro. Muito interessante essa fala, né, do Gustavo, que é do Levante Popular da Juventude. Para quem acha que a juventude não está fazendo nada, existe um grupo mobilizado, vários grupos, né, Brasil afora, mobilizando-se para se colocar politicamente. Aí, Lenaura, eu queria que você falasse um pouco da importância. Você vê, quando a gente foi buscar pessoas que pudessem trazer depoimentos sobre o SEBS, uma das indicações foi o Gustavo, e não à toa, né? Porque você vê que ele, né? Qual é a importância dessa passagem de bastão, que é gradual e longa, né? Para que esse movimento possa continuar. A gente, lá no período da refundação, né, Sônia, a gente fez essa proposta de retomar os núcleos,
Foi um esforço bem grande que a gente fez de trazer, porque contatava e eles brigavam com a gente que não tinha... Enfim, era uma coisa bem interessante, assim, e a gente eles construíram novas lideranças, né? Lideranças mais jovens, e trouxeram movimentos jovens. Porque o SEBS, na verdade, ele não tem base, ele próprio, né? Ele é um movimento social, mas que é muito articulador com outros movimentos. Com outros movimentos. Exato. Isso. Então, e a gente sempre valorizou trazer os jovens e ter os jovens próximos via núcleos e via outros movimentos. Nessa época e posteriormente e até hoje, quando a gente faz atividades como as conferências livres, que a gente fez recentemente várias, a gente faz questão de buscar o maior número possível de associações e de movimentos, aí a gente conversa, discute, para trazer, para se aproximar, para a gente ouvir desses movimentos, aprender com eles e também poder passar o que a gente tem em relação à defesa do direito universal à saúde e da democracia. E esse posicionamento que acho que é do SEBS mesmo, né, de poder aprender com a juventude, depois de tanto ensinar com relação à construção desse sistema de saúde, é maravilhoso, né? E aí, até trazendo, Rubem, para você um pouco da sua percepção de importância para essa chegada junto da juventude, né, junto ao SEBS. Como é que você percebe isso? Eu acho que nós temos que fazer, construir canais de comunicação pense bem, nós tivemos 2 gerações depois da fundação do SEBS. 2 gerações. Então, são 50 anos. É claro que temos que desenvolver estratégias de comunicação, não é? Porque eu não sei se as diretorias do SEBS, nesse período todo, nesse longo período, fizeram estatísticas a respeito, digamos assim, da natureza dos grupos participantes, né? A composição dos núcleos do SEBS, não é? A faixa etária dos participantes, tudo isso é muito importante para se fazer um planejamento. E uma coisa que eu tenho absoluta certeza, porque observo isso há 50 anos, né? É que o movimento social, ele não só cresceu extraordinariamente, como tem uma diversidade notável. Então, as frações, quer dizer, os grupos que participam do movimento social, eles têm interesses, muitas vezes, não é? Muito específicos. Então, que tem naturalmente relação com o campo sanitário como um todo. Então, é necessário que a gente tenha estratégias, não é, muito inteligentes, muito focadas, para que a gente não só se aproxime dos movimentos sociais. Acho que perdemos de novo a conexão com ele. Que pena. Bom, deixa eu passar aqui para a Sônia, então. Sônia, tem vários assuntos que eu queria conseguir deixar dentro desse programa hoje, trazer para dentro desse programa. A gente está já na reta final desse programa, mas uma das questões que eu acho muito importante falar é sobre a questão da participação social na saúde. O presidente Collor vetou a participação de conselhos de saúde, a existência de conselhos de saúde, né? E foi uma luta do movimento sanitário, o SEBS à frente, inclusive, para poder manter. E hoje, quem trabalha diretamente com a saúde coletiva, conhece de verdade o SUS e seus desafios, percebe o quanto que é importante se ter esses conselhos, esses movimentos sociais junto com o SUS, né? Exato. Eu acho que está na origem de toda a nossa experiência e discussão a necessidade da participação e da descentralização. Foram as 2 coisas que foram vetadas, por isso nós temos essa singularidade de ter 2 leis orgânicas.
aquela que foi aprovada pelo Collor e aquela que foi aprovada depois que ele caiu. Mas já estava na Constituição todo esse desenho, porque ele vinha da sociedade, ele vinha da participação. Participação não é alguma coisa que foi inventada por... E o Bolsonaro tentou tirar também, né? De novo. Pela né? burocracia. A sociedade queria plasmar ali naquele texto legal o que já estava acontecendo. E houve um desenho extremamente interessante. As conferências, o desenho das conferências hoje nesse país começa na 8ª conferência, porque antes eram conferências entre técnicos e burocratas. E ela ali institui um novo espaço em que a sociedade pode participar. Aí depois disso criam-se também os conselhos, e com um impacto enorme, e também entes federativos, como o CONAS, CONASENS, que também são parte dessa construção federativa. Quer dizer, o SUS avançou muito no desenho da participação. Paramos aí? Não, não paramos. Né? As conferências livres, agora, durante o governo Bolsonaro, fazendo frente a isso, se reúne à Frente pela Vida e introduz uma coisa maravilhosa, que é a ideia de conferência livre. Não depende mais só do administrador municipal, convocar, ela pode vir da própria sociedade. Essa é uma renovação, é voltar às origens, é refundar. Nós precisamos fazer isso com os conselhos também. Né? Nós precisamos de viabilizar essas possibilidades do SUS para além do seu limite institucional. Mas isso depende também de lutar por ter um financiamento digno, né, para que a gente possa ter um SUS efetivo para a população. Na pandemia, a população aderiu ao SUS, viu o esforço dos profissionais, mas é preciso que ela seja atendida e não seja humilhada, que não seja deixada de lado e virar um SUS institucionalizado, mas que não chega para a cidadania. Então, nós temos que revigorar tudo isso, muita coisa. O SEBS precisa mais 50 anos para poder levar adiante essas plataformas, inclusive de coisas novas, aproximação com grupos religiosos, cujas orientações têm impacto enorme em relação à saúde e que a gente precisa se aproximar e discutir e fazer política junto com eles. É um país do tamanho do Brasil, não tem como uma política ser verticalizada, né? Porque cada região vai ter suas necessidades, seus desafios específicos e os conselhos são essenciais para isso, né? Lenaura, outra coisa que eu acho que não pode ficar fora desse programa é a questão da saúde na América Latina. A gente cobriu aqui no Canal Saúde o Alames desse ano, que foi um evento incrível, de uma mobilização enorme. Qual é a importância desse intercâmbio na América Latina para a gente poder progredir enquanto bloco, mas também nas necessidades locais de cada país, né? A gente tem... O SEBS representa a Alames, né, que é a Associação Latino-Americana de Medicina Social no Brasil, e fizemos esse congresso, que foi um congresso agora, o 18º Congresso da Alames, que a gente produziu junto com a Alames, foi um sucesso, assim, bem... Desculpa, perdão, só para não ficar de fora, a saúde será latino-americana ou não será? Esse foi o slogan, né, do Alames esse ano. Não, foi outro, esse foi um pedaço... Um sub-slogan. Não, exato. Foi uma fala minha. Eu acho que foi uma fala da sua. A saúde será coletiva ou não será? A saúde será latino-americana ou não será? Sim. O título era outro, assim, era recuperar, retomar, sabe? Era um título maravilhoso. Assim, eu fiquei com essa coisa marcada na minha cabeça. Enfim, então é esse papel, essa proximidade que a América Latina tem dos países latino-americanos em termos de construção histórica e de necessidade, de opressão, de dificuldades e também de conquistas muito heróicas e muito difíceis, apesar das diferenças enormes que existem entre os países, mas há necessidade da gente se reunir e de tratar junto essa necessidade fundamental que é a conquista de direitos democráticos, a questão da democracia é muito forte na América Latina e também a da saúde. Então, a gente sempre entendeu, o SEBS faz isso há muito tempo, de trabalhar conjuntamente com os países latino-americanos. Sônia. Eu acho que o Zé Rubens é especialista na área de medicamentos, dirige ao Sobravime durante todos os anos. Essa é uma área que só essa articulação Sul-Sul, que está sendo construída com os BRICS e também regionalmente, que nós podemos chegar a alcançar a soberania sanitária. Por isso, eu acho que o Zé Rubens podia falar um pouquinho de soberania sanitária nessa área de fármacos e insumos que nós tanto dependemos. Então, Rubem, para a gente fechar o programa, queria uma palavrinha final sobre essa questão que a Sônia está trazendo e também
teu desejo para os próximos anos do SEBS. Não sei se ele está me ouvindo. Não consegui ouvir o que você falou por último. Estou te pedindo para comentar essa fala da Sônia e também para a gente fechar o programa, quais são seus anseios, seus desejos para os próximos anos do SEBS. Não, eu acho que nós devemos, desde agora, né, mas naturalmente com ênfase a partir do início do ano que vem, a fazer um programa de ação que tem uma grande variedade, porque nós temos que nos comunicar com as organizações, não é, locais, não é, que nós próprios criarmos, ou seja, os núcleos do SEBS, não é? Pelo menos nas cidades, né, de médio porte para cima, né? E ao mesmo tempo, nós temos que ter o que já temos, mas aprofundarmos as nossas relações com o mundo acadêmico, de um modo geral, não é? Esse seria um segundo aspecto. Um terceiro aspecto é as nossas relações com o parlamento, de um modo geral, não é? Desde o local até o nacional. E, naturalmente, o diálogo com os poderes executivo e o judiciário, porque há numerosas questões, não é? Que tem que ter um tratamento específico segundo, não é, essas diferentes instâncias, vamos chamar assim, de atuação. É uma tarefa muito complexa, muito difícil, mas eu acho que nós temos conhecimento, consciência, né? Consciência sanitária para desenvolver, não é, esse plano, digamos assim, que é comemorativo do nosso cinquentenário. Porque é preciso dizer que o SEBS é hoje a entidade de saúde coletiva, não é, mais velha do país em atividade. Então, nós não podemos, nós temos que fazer honra, não é, a essa conquista que já tivemos. E nós sabemos que é preciso fazer um diálogo muito amplo com a sociedade e os poderes constituídos para que as nossas intenções de fundação, não é, sejam realizadas. Porque se alguém se der ao trabalho de olhar, não é, de ler as centenas de editoriais da revista Saúde em Debate, vão perceber claramente que existe uma total coerência, não é, nos mais de 100 números da revista que fizemos. Que coisa boa ouvi-lo para a gente fechar esse programa, uma honra enorme. Espero que daqui a 50 anos a gente consiga ter esse arquivo de forma bem qualificada, né, com boa visibilidade para a gente ter esse registro histórico. Uma delícia ouvir vocês comentando nuances dessa história. Que prazer. Muito obrigada, Rubem, Leonara e Sônia. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. A gente se encontra na próxima edição do Sala de Convidados. Não vai perder. Até lá.